Essa era minha esposa. Seu saco de merda Wookie. Harrison Ford, uma lenda de Hollywood e o rosto de papéis icônicos como Han Solo e Indiana Jones, teve uma vida tão emocionante fora das telas quanto dentro delas. Embora seja conhecido por seus papéis repletos de ação, Ford mantém sua vida pessoal bem protegida, raramente falando abertamente sobre seus romances. Mas agora, aos 82 anos, ele finalmente está pronto para compartilhar o que realmente aconteceu nos bastidores de seu casamento. De casamentos de alto nível a momentos mais tranquilos com o amor de sua vida, a história de amor de Harrison tem todas as reviravoltas de um grande sucesso de bilheteria. Junte-se a nós enquanto analisamos seu histórico de relacionamentos e revelamos sua recente e surpreendente confissão sobre seu casamento e início da vida e educação. Harrison Ford nasceu em 13 de julho de 1942, em Chicago, Illinois. Seus pais, Dorothy, uma ex-atriz de rádio, e John William Christopher Ford, um ex-ator que mais tarde se tornou executivo de publicidade, tinham uma forte ligação com a indústria do entretenimento, proporcionando ao jovem Harrison um ambiente único. A herança cultural de Harrison era diversa. Sua mãe, Dorothy, era judia askenazita e sua família havia emigrado de Minsk, na Bielorrússia. Seu pai era descendente de irlandeses católicos, e essa mistura de culturas e crenças ajudou a moldar a visão de mundo de Ford. Quando questionado sobre sua educação religiosa, ele respondeu, em tom de brincadeira, democrata. Mas, na realidade, seus pais o criaram para ser um liberal em todos os sentidos, valorizando a mente aberta acima de tradições religiosas rígidas. Quando criança, Ford participou ativamente dos escoteiros, onde alcançou o posto de escoteiro de vida, a segunda maior patente que um escoteiro pode atingir. Aliás, sua experiência no escotismo o inspiraria mais tarde, juntamente com Steven Spielberg, a interpretar um jovem Indiana Jones como escoteiro de vida em Indiana Jones e a Última Cruzada. Ford também tinha um grande amor pelos animais, tendo trabalhado no acampamento escoteiro Napawan Adventure Bay como conselheiro do distintivo de mérito de estudo de répteis. Essas experiências iniciais revelam um lado de Ford que muitos fãs desconhecem, sua natureza simples e realista e seu amor pela natureza. Ford frequentou a Maine East High School em Park Ridge, Illinois, e foi lá que sua ligação com as artes cênicas começou. Sua escola de ensino médio tinha acabado de lançar uma estação de rádio, e a voz de Ford foi a primeira a ser transmitida pelas ondas do rádio. Ele também foi o primeiro locutor esportivo da escola durante seu último ano, mas sua curiosidade pelas artes só floresceu completamente na faculdade. Ford estudou no Ripon College, em Wisconsin, onde se formou em filosofia e ingressou na fraternidade Sigma Nu. Apesar de ser tímido, ele fez um curso de teatro no último ano do ensino médio só para superar o nervosismo. Mais tarde, ele se descreveu como um talento tardio para a atuação, pois inesperadamente se viu fascinado pelo palco. Em 1964, depois de passar uma temporada atuando em peças de teatro de verão com o grupo Belfry Players, em Wisconsin, Ford tomou uma grande decisão. Os primeiros passos em Hollywood e seus papéis de destaque. Ele fez as malas e se mudou para Los Angeles, na esperança de fazer sucesso na indústria cinematográfica. O programa de talentos da Columbia Pictures ofereceu-lhe um pequeno contrato, marcando seu primeiro passo em Hollywood. O primeiro papel de Ford foi pequeno, uma participação sem falas como mensageiro em Dead Heat, Num Carousel, em 1966. Mas mesmo nesse papel reduzido, o humor e a sagacidade de Ford transpareceram. Segundo uma história da indústria, um produtor comparou o trabalho de Ford ao de Tony Curtis, insinuando que Ford não tinha o mesmo carisma de estrela que Curtis. Ford brincou dizendo que, se Curtis fosse um bom ator, saberia como interpretar um mensageiro,
A resposta, embora engraçada, aparentemente não foi bem recebida. E o tempo de Ford na Colômbia foi curto. Sem se deixar abalar, Ford aceitou pequenos papéis em filmes como Journey to Shiloh, 1968, Getting Straight, 1970, e American Graffiti, 1973. A América, em particular, abriu uma nova porta, apresentando-a a George Lucas, o diretor que mudaria a carreira de Ford. Alguns anos depois, Lucas escalou Ford para o filme Star Wars, de 1977, como Han Solo. Ford deu vida ao personagem charmoso e rebelde, conquistando corações ao redor do mundo. Sua interpretação se tornou icônica, transformando Han Solo em um nome conhecido por todos e lançando Ford rumo ao estrelato. Ford retornou ao papel em 4 sequências ao longo das 4 décadas seguintes, consolidando seu lugar no panteão da cultura pop. A fama de Ford só cresceu com o lançamento de Os Caçadores da Arca Perdida, em 1981, onde estrelou como o audacioso arqueólogo Indiana Jones. O filme, dirigido por Steven Spielberg e criado por George Lucas, foi um sucesso instantâneo, e a interpretação de Ford como o arqueólogo aventureiro emocionou o público. Assim como Han Solo, Indiana Jones se tornou um personagem icônico e Ford retornou para mais 4 filmes da franquia. Os 2 papéis lendários colocaram Ford entre as maiores estrelas de Hollywood, mas ele não parou por aí. Ele assumiu o papel de Rick Deckard em Blade Runner, 1982, trazendo uma intensidade melancólica ao personagem neste clássico da ficção científica. E mais tarde reprisou o papel em Blade Runner 2049. Além de suas principais franquias, Ford explorou papéis que destacaram sua versatilidade como ator. Ele estrelou como o detetive John Book em A Testemunha, 1985, uma atuação que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Outros papéis notáveis incluem O Fugitivo, 1993, Força Aérea 1, 1997 e O Chamado da Selva, 2020. A carreira de Ford também ganhou novo fôlego na televisão, com seus papéis na série de Faroeste 1923 e na comédia Shrinking, da Apple TV+. Esses papéis demonstram seu talento em diferentes gêneros, comprovando sua versatilidade. Fora da atuação, Ford é piloto licenciado e usa suas habilidades para muito mais do que apenas lazer. Morando no Wyoming, ele já auxiliou serviços de emergência em missões de resgate, conquistando respeito por suas contribuições. Ford também é um ativista ambiental, atuando como vice-presidente da Conservation International desde 1991, o que demonstra sua dedicação a causas que lhe são importantes além de Hollywood. Embora sua carreira tenha sido brilhante, seus relacionamentos também chamaram a atenção. Ele se divorciou 2 vezes e teve alguns casos amorosos de grande repercussão. Vamos dar uma olhada. O primeiro amor no início de uma jornada em Hollywood. Antes de se tornar uma lenda de Hollywood, Harrison Ford era um jovem de Illinois com uma namorada do ensino médio chamada Mary Marquardt. Mary era uma ilustradora e chefe talentosa, e ela e Harrison pareciam o par perfeito. Os dois se conheceram na adolescência, e o romance floresceu durante o ensino médio. Em 1964, casaram-se, iniciando uma nova vida juntos. Naquela época, Ford ainda não era um ator famoso, e Mary o apoiou durante esses primeiros anos. O casamento deles marcou o início de uma jornada para ambos, que começaram a construir sua família com a chegada de 2 filhos, Ben, em 1966, e Willard, em 1969.
enquanto Ford lutava para entrar em Hollywood. Mary perseguia suas paixões como chefe e artista. Seus talentos eram reconhecidos por si só, especialmente suas habilidades culinárias, que mais tarde se tornaram uma carreira sólida. Mesmo com Ford aceitando papéis menores, a vida familiar era estável, com Mary cuidando da casa. Mas em 1977, quando a carreira de Ford decolou com Star Wars, a vida mudou drasticamente. De repente, Ford era um nome conhecido por todos como Han Solo, e a fama trouxe mais do que apenas sucesso. A separação não foi fácil. Corre o boato de que Mary terminou o casamento depois de flagrar Ford com sua colega de elenco, Carrie Fisher. Em 1979, o casamento de 15 anos do casal chegou ao fim e a vida de Ford tomou um novo rumo, marcada pela exposição pública, enquanto Mary optou por manter um perfil discreto. Apesar da separação, eles continuaram sendo pais de Ben e Willard, que seguiram carreiras de sucesso. Ben como dono de restaurante e Willard como empresário. Após o divórcio de Mary, Ford seguiu em frente, mas levaria anos até encontrar um novo amor duradouro: o relacionamento de Ford com Melissa Matheson. Ele conheceu sua futura segunda esposa, Melissa Matheson, em 1976, no set de Apocalypse Now, onde teve um pequeno papel como Coronel Lucas. Matheson, uma aspirante a roteirista na época, trabalhava como assistente de produção. Os dois se deram bem instantaneamente, mas foi somente em 1982, alguns anos após o divórcio de Ford, que o relacionamento romântico entre eles começou. A carreira de Matheson também estava decolando. Ela ficou conhecida por seu incrível talento como escritora, especialmente por seu trabalho em E.T., o Extraterrestre, que escreveu para Steven Spielberg e que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Em 1983, Ford e Matheson estavam prontos para oficializar a união e se casaram, tornando-se um dos casais mais admirados de Hollywood. Durante o casamento, Ford e Matheson tiveram 2 filhos, um menino chamado Malcolm e uma menina chamada Georgia. A vida familiar deles era relativamente privada, com Ford e Matheson mantendo o foco no trabalho e nos filhos. Malcolm cresceu e se tornou músico, sendo hoje o vocalista da banda The Doe Rollers, que já chegou a abrir shows para artistas como Bob Dylan. Georgia, por outro lado, seguiu os passos do pai na atuação, participando de vários filmes. Ford sempre apoiou muito Georgia, que foi diagnosticada com epilepsia, chegando a leiloar sua icônica jaqueta de Han Solo para arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença. No entanto, por volta de 2000, o relacionamento entre Ford e Matheson começou a se deteriorar. Eles se separaram, mas tentaram fazer o relacionamento funcionar, reconciliando-se brevemente antes de finalmente decidirem pelo divórcio em 2004. Como não tinham um acordo pré-nupcial, o acordo de divórcio foi enorme. Matheson recebeu 85 milhões de dólares americanos e uma parte dos lucros de Ford com projetos filmados durante o casamento, incluindo Indiana Jones e O Fugitivo. A separação marcou o fim de uma era para Ford, mas ele continuou a sustentar os filhos que teve com Matheson. Tragicamente, em 2015, Matheson faleceu vítima de câncer neuroendócrino, uma perda profundamente sentida por sua família e fãs. Spielberg, que trabalhou em estreita colaboração com ela em E.T., descreveu o encontro com ela no set de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, na Tunísia. Ele se lembrou: como uma miragem em Lawrence da Arábia, vi o que parecia uma garça, capturando a qualidade etérea que ela trouxe ao nosso primeiro encontro. O romance secreto de Harrison Ford com Carrie Fisher. O romance na tela entre Harrison Ford como Han Solo e a princesa Leia em Star Wars cativou os fãs, mas poucos sabiam que também havia uma química real nos bastidores.
Carrie Fisher, que interpretou Leia, tinha apenas 19 anos quando começaram a filmar Star Wars em 1977, enquanto Ford, então com 33 anos, já era casado e tinha 2 filhos. Apesar da diferença de idade e do casamento de Ford, um caso de 3 meses aconteceu entre eles. Fisher mais tarde compartilhou esses detalhes secretos em seu livro de memórias, The Princess Diarist, publicado pouco antes de sua morte. Fisher descreveu como o romance começou e como ficou chocada quando Ford demonstrou interesse. A intensa conexão entre eles confundia a linha entre fantasia e realidade, com Fisher dizendo que se sentia como Han e Leia durante a semana e Carrie e Harrison nos fins de semana. Ela admitiu que ficou obcecada por ele, chegando a desejar que ele deixasse a esposa por ela, mas logo percebeu que isso não iria acontecer. Falando mais tarde, ela refletiu que foi como um caso de uma noite que durou 3 meses, repleto de paixão, mas no fim, breve. Eles compartilharam uma última noite juntos antes do fim das filmagens, e o relacionamento terminou tão silenciosamente quanto começou. Ford acabou se separando da esposa, mas ele e Fisher nunca reataram o romance durante os filmes subsequentes de Star Wars. Ford manteve-se em silêncio sobre o caso, enquanto Fisher seguiu seu próprio caminho, casando-se mais tarde com Paul Simon e tendo uma filha, Billie Lourd, como o agente de talentos Brian Lourd. Aliás, a vida familiar de Ford continuou a evoluir enquanto ele criava seus filhos e trilhava sua carreira de ator. Seu filho mais velho, Ben, descobriu sua paixão pelo mundo culinário e é coproprietário de um gastropub chamado Ford's Filling Station, no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Sua trajetória como chefe lembra a muitos a influência de sua mãe, Mary, em sua própria carreira culinária. Willard, o segundo filho de Ford, aventurou-se nos negócios, administrando a Ludwig Clothing Company, conhecida por seu estilo único. Anteriormente, ele gerenciou uma academia e um teatro, demonstrando seu espírito empreendedor. Enquanto isso, os filhos de Ford com Matheson seguiram caminhos artísticos que refletem a energia criativa do relacionamento dos pais. Malcolm, que tem um carinho especial por música punk, relembrou em uma entrevista que sua primeira fita cassete foi da banda Green Jelly, uma escolha peculiar que demonstra seu gosto único. Sua banda, The Dough Rollers, ganhou destaque na cena musical, consolidando seu lugar na indústria do entretenimento. Georgia, a filha mais nova de Ford, continuou atuando e participou de filmes como True Story e American Milkshake. O vínculo entre Ford e ela se fortaleceu ainda mais desde o diagnóstico de epilepsia da menina, e ele tem se manifestado publicamente em apoio à pesquisa sobre a doença. A vida de Ford, marcada por sua dedicação à carreira, também foi definida por sua devoção à família. O próximo grande romance de Ford aconteceu quando ele conheceu a atriz Calista Flockhart. A história de amor de Harrison Ford e Calista Flockhart. Como tudo começou. O relacionamento entre Harrison Ford e Calista Flockhart começou em 2002 e foi uma combinação inesperada, porém perfeita, que surpreendeu fãs do mundo todo. Eles se conheceram na 59ª edição do Globo de Ouro, onde faíscas voaram entre Ford, então com 60 anos, e Flockhart, 22 anos mais jovem. Naquela noite, James Marsden, colega de elenco de Ford em Ally McBeal, estava presente como um terceiro elemento, mas não pôde deixar de notar a química que surgia entre os dois. Refletindo sobre aquela noite, Marsden brincou no The Late Late Show com James Corden, que desempenhou um papel importante em um relacionamento longo e maravilhoso. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Ford e Flockhart floresceu. Eles fizeram uma de suas primeiras aparições públicas no 59º Festival de Cinema de Veneza, na estreia de K-19, The Widowmaker. Ford e Flockhart compartilhavam algo único: o amor pela aventura, especialmente quando se tratava de voar. Ele era um piloto apaixonado há anos e,
Logo em seguida, convenceu Flockhart a voar com ele. Mais tarde, ela compartilhou que, embora sempre tivesse ficado um pouco nervosa com a ideia de voar, seus medos desapareceram quando voou com Ford. Eu realmente confio em Harrison, disse ela, acrescentando que adorou vê-lo em seu elemento. Voar tornou-se uma atividade especial para o casal, e o vínculo entre eles só se fortaleceu, com Ford admitindo que adorava vê-la ao seu lado nos céus. Aliás, Ford também se aproximou de Liam, filho de Flockhart, que ela adotou em 2001. Ele se tornou uma figura paterna presente e dedicada, e os três compartilharam diversos passeios em família, como visitas a plantações de abóboras e a tradição do Dia de Ação de Graças de servir refeições para os necessitados na missão de Los Angeles. O tempo em família era precioso, e Ford apreciava ter um filho de volta em sua vida. Em uma entrevista para a Reader's Digest, ele elogiou Flockhart como a melhor mãe do mundo, dizendo que ela havia feito um trabalho notável criando Liam e considerando uma alegria fazer parte da vida de uma criança pequena novamente, do pedido de casamento e do crescimento da família. Em 2009, 7 anos após o início do relacionamento, Ford e Flockhart fizeram uma viagem em família no fim de semana do Dia dos Namorados, que se tornou um marco para o casal. Durante a viagem, Ford surpreendeu Flockhart com um pedido de casamento que oficializou o relacionamento. Ela aceitou. E um ano depois, em 15 de junho de 2010, eles trocaram votos em uma cerimônia íntima na mansão do governador em Santa Fe, Novo México. O casamento foi oficiado pelo governador do Novo México, Bill Richardson, tornando a ocasião ainda mais memorável. Os recém-casados celebraram o momento com Liam ao seu lado, marcando o início de um novo capítulo em família. A família continuou a crescer e o casal compartilhou muitos momentos felizes juntos. Em 2013, eles compareceram à estreia de Paranoia, acompanhados pela filha de Ford, Georgia. Ficou claro que eles haviam construído uma família muito unida. Nesse evento, o elegante vestido prateado de Flockhart e o look casual, porém impecável, de Ford, com jaqueta preta e camisa xadrez, destacaram o estilo confortável e glamuroso do casal. Os fãs adoraram ver esse lado de Ford, conhecido por seus papéis de durão, mas que frequentemente se mostrava mais afável na presença da esposa e da família. Um laço duradouro e uma vida de aventuras. O relacionamento de Ford e Flockhart está longe de ser comum e, ao longo dos anos, o amor entre eles só se fortaleceu. A relação é construída sobre paixão compartilhada, apoio mútuo e um profundo espírito aventureiro. O casal vive em um rancho de 324 hectares em Jackson, Wyoming, lar de Ford desde a década de 1980. Aqui, longe dos holofotes de Hollywood, eles desfrutam da tranquilidade, da paisagem e das alegrias simples da vida juntos. Ford expressou sua gratidão por ter encontrado o amor mais tarde na vida, descrevendo seu relacionamento com Flockhart como emocionante e gratificante. A dedicação de Ford à família continua a brilhar, especialmente em seu papel como figura paterna para Liam. Desde os primeiros dias viajando juntos de avião até apoiar Liam durante seu crescimento, Ford valoriza muito essa oportunidade. Refletindo sobre a paternidade de Flockhart, ele certa vez compartilhou que ter um filho pequeno em casa era como uma primavera sem fim, com cada nova experiência adicionando um senso de encantamento à sua vida. Nos últimos anos, Ford e Flockhart continuaram a fazer aparições públicas, cada uma demonstrando o quanto permanecem próximos. Um momento particularmente tocante aconteceu no Festival de Cannes, onde Ford, agora com 80 anos, olhou apaixonadamente para Flockhart. O olhar não passou despercebido, com fãs comentando o quanto ele parecia apaixonado depois de tantos anos. A história de amor deles é um lembrete inspirador de que o amor pode surgir em qualquer idade e que, às vezes, casais improváveis formam os mais duradouros.
Mas, embora o relacionamento deles sempre tenha sido forte, você sabia que o casamento de Harrison Ford e Calista Flockhart tem algumas reviravoltas inesperadas? Ford, conhecido por sua discrição, surpreendeu os fãs ao tornar público seu amor por Flockhart, que é 22 anos mais jovem que ele. Refletindo sobre o relacionamento, Ford compartilhou com a revista Hello: o amor romântico é um dos tipos de amor mais emocionantes e gratificantes, e acredito que existe potencial para ele em qualquer fase da vida. O relacionamento deles começou em 2002, no Globo de Ouro, onde um acidental derramamento de vinho quebrou o gelo entre eles. O incidente não incomodou Flockhart, que disse que eles já estavam conversando havia cerca de 20 minutos antes do ocorrido. Mas aquele fatídico derramamento de vinho foi apenas um dos muitos aspectos peculiares do relacionamento deles. O relacionamento de Ford e Flockhart frequentemente desperta curiosidade, especialmente devido à significativa diferença de idade entre eles. Ford tinha 60 anos quando se conheceram, enquanto Flockhart tinha 38. O que resultava em uma diferença de 22 anos. Mas Flockhart insiste que isso não afeta em nada o relacionamento. Eu sempre me esqueço de que ele é 22 anos mais velho do que eu, disse ela, explicando que acha o visual dele fofo de manhã, chegando a descrevê-lo como tendo cara de menino. Essa perspectiva bem-humorada sobre a diferença de idade mostra o quanto ela pouco impacta suas vidas. O vínculo de Ford com o filho adotivo de Flockhart, Liam, tem sido igualmente único e afetuoso. Quando Ford conheceu Liam, ele tinha apenas 6 meses de idade, e Ford disse que a alegria de se tornar uma figura paterna para ele foi totalmente inesperada. Em 2010, Ford adotou Liam legalmente, e eles rapidamente desenvolveram um forte laço de pai e filho. Ford disse certa vez à revista Parade que não esperava adotar, mas considera isso uma alegria e um privilégio. O fato de ele ter aceitado o papel de Flockhart como mãe solteira de Liam diz muito sobre seu comprometimento tanto com ela quanto com o filho, integrando-se perfeitamente a uma família que ele não esperava ter nessa idade. Eles se casaram em segredo no Novo México. Ford e Flockhart levaram um tempo antes de oficializar a união. Enquanto Ford estava no local, a decisão de casar em um local de filmagem é rara, mesmo para os padrões de Hollywood, mas combinava com o estilo discreto de Ford e Flockhart. Eles optaram por uma cerimônia simples, discreta, oficiada pelo amigo em comum, o então governador do Novo México, Bill Richardson. Os únicos convidados foram a esposa de Richardson, Barbara, uma das assessoras do governador, e o filho deles, Liam, que tinha 9 anos na época. Em uma reviravolta engraçada, a escolha de Flockhart e Ford por um casamento tão discreto e privado, bem longe da ostentação típica das celebridades, reflete a preferência deles por um relacionamento simples, mesmo sendo um dos dois uma das maiores estrelas de Hollywood. Um dos aspectos singulares do relacionamento de Ford e Flockhart tem sido o apoio dela ao amor dele pela aviação, mesmo após um incidente perigoso. No início do relacionamento, Ford compartilhou sua paixão por voar com ela, descrevendo como Flockhart também gostava disso. Ele contou certa vez à revista People que o entusiasmo de Flockhart significava muito para ele, pois voar é muito mais divertido com alguém que realmente gosta. Flockhart admitiu que estava nervosa para voar antes de conhecer Ford, mas logo aprendeu a gostar, principalmente porque confiava muito nele. Os voos que compartilhavam se tornaram uma experiência especial de união para eles e para Liam, que também adora estar no ar. Mas, em 2015, o amor que ambos compartilhavam pela aviação tomou um rumo assustador. O avião antigo de Ford, da época da Segunda Guerra Mundial, fez um pouso forçado em um campo de golfe, fraturando sua pelvis e o deixando hospitalizado. O acidente aconteceu em Los Angeles, e Flockhart correu para o lado dele no hospital, demonstrando seu apoio inabalável mesmo em um momento tão difícil.
Ford, que atribuiu o acidente a um problema mecânico, manteve uma perspectiva bem-humorada, dizendo ao The Hollywood Reporter, nas palavras do grande filósofo Jimmy Buffett, acontece. Notavelmente, Flockhart continuou a apoiar o amor de Ford pela aviação mesmo após o acidente. Apenas 5 meses depois, ela declarou publicamente que ainda o apoiava incondicionalmente. Ele adora, então eu adoro. E eu o apoio 100%, declarou ela, demonstrando sua fé inabalável nele e no relacionamento deles. Momentos surpreendentes no tapete vermelho. As aparições do casal no tapete vermelho costumam chamar a atenção dos fãs pela química que demonstram, mas no Festival de Cannes de 2023, as coisas tomaram um rumo constrangedor. O festival, que celebrou o papel de Ford em Indiana Jones e o Relógio do Destino, separou Flockhart e Ford dos lugares durante a ovação de pé que ele recebeu. Ford percebeu que Flockhart estava sentada atrás dele e, embora tenha sorrido para ela, aceitou a situação, dizendo, bem, é assim que as coisas são. No entanto, na estreia do mesmo filme em Los Angeles, mais tarde, Ford aproveitou a oportunidade para expressar seu carinho por Flockhart em um discurso emocionante. Grato pelo apoio dela, ele disse, minha vida foi enriquecida pela minha amada esposa, que apoiou minhas paixões e meus sonhos. Suas palavras, você deu propósito e significado à minha vida, e sou grato por isso. Não deixaram dúvidas sobre a profundidade do seu amor e apreço por ela. O vínculo duradouro do casal, construído sobre apoio e respeito mútuo, mostra que sua história de amor em comum está longe de ser típica, e é por isso que é tão especial. Vivendo a vida ao máximo nos últimos anos. Ultimamente, Harrison Ford tem desfrutado de uma mistura de trabalho e merecido descanso com sua esposa, Calista Flockhart, frequentemente ao seu lado. Mesmo aos 80 anos, Ford continua trabalhando em projetos, provando que não pretende diminuir o ritmo tão cedo. Recentemente, ele retornou ao seu icônico papel de Indiana Jones em Indiana Jones e o Dial do Destino, estampando manchetes e atraindo fãs nostálgicos aos cinemas. Na estreia do filme no Festival de Cannes, ele recebeu um prêmio pelo conjunto da obra e uma longa ovação de pé, que emocionou Ford até as lágrimas. Esse momento se tornou ainda mais especial com a presença de Flockhart, que estava ali para apoiá-lo. Após o evento, Ford expressou o quanto o papel significou para ele e o quanto era grato por ter Flockhart ao seu lado em um momento tão importante de sua carreira. Além do cinema, Ford também tem explorado novos caminhos na televisão, estrelando a série 1923, uma prequela de Yellowstone, e encolhendo em uma comédia da Apple TV+. Sua incursão na TV tem sido um sucesso, com o papel cômico inesperadamente encantador de Ford recebendo elogios. O próprio Ford compartilhou que esse novo gênero tem sido um desafio revigorante, enquanto ele continua a sair de sua zona de conforto e a interpretar personagens diferentes. Parece que o espírito aventureiro de Ford continua vivo e forte, e Flockhart tem sido um apoio constante, inclusive comparecendo a algumas estreias da série ao seu lado. Em aparições públicas recentes, os fãs notaram o quanto o casal parece conectado e feliz, com Ford frequentemente lançando olhares de adoração para Flockhart. Um momento memorável aconteceu recentemente quando Ford foi homenageado com mais uma ovação de pé e as câmeras o flagraram olhando para Flockhart com profunda gratidão, solidificando o vínculo entre eles aos olhos dos fãs, como algo que se fortaleceu ainda mais com o tempo. Apesar da diferença de idade de 22 anos, os dois compartilham uma conexão divertida e descontraída, que Ford frequentemente revela em entrevistas ao expressar gratidão por ter Flockhart em sua vida.
Ford não só se manteve dedicado ao trabalho e à vida familiar, como também se envolveu em mais causas filantrópicas. Ele tem se manifestado abertamente sobre seu compromisso com causas ambientais, algo que lhe é muito caro, especialmente agora que passa mais tempo em seu rancho no Wyoming. Flockhart se juntou a ele no apoio a essas iniciativas, e os dois ocasionalmente aparecem juntos em eventos beneficentes que se alinham aos seus valores compartilhados. Mais recentemente, Ford participou das campanhas da Conservation International para conscientização sobre as mudanças climáticas, e Flockhart foi vista apoiando-o em eventos relacionados, demonstrando sua dedicação mútua em causar um impacto positivo. De muitas maneiras, os últimos anos de Ford e Flockhart juntos têm sido sobre desfrutar da companhia um do outro enquanto continuam a perseguir suas paixões. Com Ford ainda atuando e assumindo papéis inesperados, e Flockhart ao seu lado, enquanto ele se aventura em novos territórios, eles continuam sendo um dos casais mais centrados de Hollywood, vivendo a vida em seus próprios termos. O que você acha do relacionamento deles e de como ele evoluiu ao longo dos anos, especialmente considerando a diferença de idade e as diferentes trajetórias profissionais? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais histórias fascinantes.